quero deixar uma palavra o mais rápido que eu puder, né, que eu usei o tempo para outras coisas. E eu quero ler com você no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, irmãos: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Diga comigo agora: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você pode repetir comigo de novo? Diga: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pai, a tua palavra está lida, é a tua palavra, não é minha. E eu peço que o teu Espírito precioso, esse mesmo Espírito que se movia sobre essas águas, se mova neste lugar nesta noite e cumpra com a vontade do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém. Hoje eu estarei terminando um assunto que eu comecei há um mês e meio atrás, mais ou menos, 2 meses atrás. Eu comecei a falar sobre um assunto chamado reposicionamento, com a seguinte intenção. Quando eu comecei a falar desse assunto, eu tinha a seguinte intenção, que era junto com vocês entender por que Deus permite que as coisas mudem tanto à nossa volta, às vezes de um momento para o outro. Por que às vezes nós estamos aqui, de repente estamos lá? Às vezes estamos lá, de repente estamos aqui. Às vezes nós estamos vivendo uma situação, aquela situação muda radicalmente. Às vezes estamos gozando de plena saúde e de repente começamos a lidar com um problema de saúde. Às vezes estamos financeiramente muito bem, de repente a gente é obrigado a enfrentar uma crise, uma dificuldade financeira ou coisa assim. Ou seja, a vida é feita de reposicionamentos, mas nós não sabemos lidar com isso muito bem. Porque a Bíblia fala a respeito de fé, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A gente sabe, já ouviu falar, quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre isso, ou já leu isso em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Mas nós somos feitos, além do espírito, da parte espiritual, nós somos feitos de matéria. E o fato de que somos feitos de matéria, a gente sabe reconhecer muito bem o que é sólido, o que é matéria. Nós não temos dificuldade de reconhecer o que é matéria. Mas nós temos uma grande dificuldade de reconhecer o que é invisível. E a vida é tão interessante que nem tudo que é palpável, nem tudo que você pode tocar ou sentir é realmente relevante para a sua vida. Tem tantas coisas que você não pode tocar, que você não pode ver, e que são extremamente relevantes na sua vida. Uma delas é o ar. Se faltar ar dentro dessa igreja aqui agora, faltar ar aqui completamente, a pessoa mais resistente aqui vai durar 2 minutos. A maioria vai morrer em 1 minuto. Se tiver algum mergulhador aqui, muito experiente, ainda aguenta 3 minutos. Mas todos aqui estarão mortos em torno de 2 minutos, se faltar ar aqui dentro desta igreja agora. Você não pode ver o ar. Você não pode nem sentir o ar. Você pode sentir o vento, não o ar. E ele é tão vital, tão importante. O que é mais importante para mim? O ar que eu não consigo ver e nem tocar? Ou esse móvel, ou essa madeira? Eu vivo sem essa madeira. Eu vivo sem esse móvel. Se não tivesse esse móvel aqui agora, eu estaria pregando com o meu aparelho na mão. Se não tivesse o aparelho, eu estaria pregando com a Bíblia na mão. Se não tivesse o livro da Bíblia, estaria com um rolo. Essas coisas que parecem tão essenciais para a gente vive sem elas perfeitamente no nosso dia a dia. Mas olhem para mim aqui, existem algumas coisas que são invisíveis e intocáveis, sem as quais nós não damos conta de viver. O ar é apenas um exemplo, posso falar também sobre amor,
Posso falar sobre os sentimentos, emoções, carinho, zelo, coisas que nós não vemos, coisas que nós não podemos tocar, coisas que não são palpáveis, mas elas são tão eficazes em influenciar as nossas vidas. Se uma pessoa demonstra ira para nós, aquilo acaba com o nosso dia. Se uma pessoa demonstra qualquer tipo de sentimento de desprezo, abandono, qualquer coisa dessa natureza, aquilo não acaba com o nosso dia, às vezes com a semana, às vezes com o nosso mês. Mas em compensação, alguém vem e te demonstra carinho, algo que você não vê, algo que você não pode tocar, demonstra amor, zelo, proteção, e aquilo edifica o seu dia, edifica a sua semana. E eu estava hoje pensando, porque hoje eu encerro esse assunto, por ordem de Deus. E eu estava hoje lá em casa, olhando esse texto, e o Espírito Santo falando comigo, hoje eu quero que você fale de fé, por um ângulo diferente. Eu falei, Senhor, como? Fé é algo tão difícil de se falar. É tão difícil falar de fé. Uma palavrinha na nossa língua que tem 2 letrinhas. Mas como que é difícil entender fé? Como que é difícil compreender isso que não é palpável, não é tocável, não é visível, mas tem um poder extraordinário de mover a mão do Criador do universo. Tem alguém me acompanhando aqui hoje? E aí o Espírito Santo falou comigo, eu preciso que você fale de fé por um ângulo diferente. Eu falei, mas como? Ele falou, eu vou te ajudar. E aí ele começou a me inspirar, mostrando como que essas coisas, esses sentimentos, essas coisas que são invisíveis, que não podem ser tocadas, como que elas são tão decisivas na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí o Espírito Santo falou comigo, fé é exatamente assim, fé não é um sentimento, mas ela é como um desses sentimentos, ou uma dessas emoções, que não pode ser vista, ela não pode ser localizada. Ok, carinho, onde é que está o carinho aqui nessa igreja? Cadê o carinho? Onde que foi o carinho? Eu não sei como localizar carinho aqui dentro, mas eu sinto claramente quando carinho é devotado a mim. Eu não consigo localizar amor. Ok, onde é que está o amor? Amor! Capaz dela responder, né? A gente consegue personalizar o amor, mas você não consegue ver, tocar. Você não consegue localizar o amor, mas você sabe que ele existe, ele flui dentro de você, e à medida em que esse amor é agitado, ele pode edificar a vida das pessoas à nossa volta. Quantas pessoas aqui gostam de ser amadas? Quantas? Por que todos nós gostamos de algo que a gente não pode ver? Por que todos nós gostamos tanto de algo que não pode ser tocado, que a gente não sabe nem a cor que tem? Não tem cheiro, não tem cor, não pode ser visto. Diga comigo, mas é muito importante para mim. Agora eu quero que você pegue a fé e coloque a fé nessa mesma dimensão de compreensão que eu estou colocando esses sentimentos e essas emoções. A fé não é um sentimento, eu não sinto fé, ou eu tenho fé, ou eu aceito ter fé, ou eu não aceito ter fé. E fé é a capacidade de dar um passo numa situação aparentemente vazia, quando eu sei que esse passo meu está fundamentado pela palavra de Deus. Quem entendeu o que eu falei até esse dado momento? Então agora veja bem como que eu quero encerrar esse assunto. Sem perceber, o Senhor conduziu esse assunto, que eu falei de reposicionamento aqui por vários ângulos. E aí algumas semanas atrás, o Espírito Santo me instigou a falar sobre o reposicionamento de Cristo. Vocês lembram disso, né? Uma semana depois, veio a verbena, eu não pude pregar. Na semana seguinte, eu falei sobre o reposicionamento segundo o calendário de Deus. Acabei falando sem perceber sobre o reposicionamento do Pai, o reposicionamento de Deus.
E aí essa semana eu pensando, porque o Senhor já tinha falado para eu encerrar o assunto hoje, eu pensando, o que eu vou falar? E aí o Senhor falou, você vai falar sobre o reposicionamento do Espírito. Porque eu quero que você veja agora por esse ângulo. Esse texto que nós lemos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos outros textos, como por exemplo João 16, 7 e 8, Jesus falando a respeito do Espírito Santo, ele diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então ele está dizendo, eu preciso voltar para o céu, eu preciso ir para o céu, porque se eu não for para o céu, o Consolador não virá. Eu preciso ir para poder enviá-lo para vocês. Então Jesus está dizendo o seguinte, o Consolador, o Espírito Santo, ele está no céu. Embora ele seja onipresente, ele possa estar em todos os lugares, naquele momento que Jesus estava falando, ele estava no céu. Agora, caiu algo no meu coração dessa vez que eu não tinha pensado ainda. Porque eu estudando isso aqui, eu falei, Senhor, mas espera um pouquinho, o Espírito Santo não veio sobre o próprio Jesus no dia do batismo? Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, diz a palavra, e habitou sobre ele. Eu falei, então como que é isso? E aí o Espírito Santo me esclareceu, dizendo que essa experiência é uma experiência pessoal. O Espírito Santo pode estar aqui para mim agora e pode não estar para você. Isso não é uma experiência coletiva, isso é uma experiência pessoal, porque é uma experiência relacional. Qual é o relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Se você não tem nenhuma, ele está naquele ambiente para o outro, mas ele não está para você. E as coisas começaram a fazer sentido, ou seja, o Espírito Santo de Deus também é constantemente reposicionado. Começa assim, antes da criação ele estava na eternidade, com o Pai e com o Filho. Deus começa a criação, ele já está reposicionado na terra, pairando sobre as águas, sozinho, não tinha ninguém para bater papo, não tinha gente, não tinha animais, não tinha nada. Era um planeta em pleno caos. Mas o Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas, preparando para começar a agir segundo a palavra criadora de Deus. Porque no versículo seguinte, versículo 3 começa com e disse Deus. Olhem para mim aqui. Quando Deus diz algo sobre a sua vida, sobre a minha vida, começa com o poder da palavra, lembre-se disto. Quando Deus diz algo a meu respeito e a seu respeito, palavras proféticas que nem sempre as pessoas valorizam, sabe o que acontece? O Espírito Santo se move imediatamente. Quando alguém profetiza, alguém autorizado por Deus, fazendo uso da autoridade profética corretamente, quando pessoas assim abrem a boca para profetizar, e disse Deus, quando Deus começa a falar, guess what? O Espírito Santo já está a postos lá esperando. Para começar a agir. Pastor, como que eu posso ter certeza disto? Não há como você ter certeza disso. Por isso que eu comecei a mensagem falando sobre fé. Não há como, mas está escrito, mas e os que dizem por aí que papel aceita tudo? Olhem para mim, você precisa crer. Porque se você não crer nisso que está aqui, você também não vai crer quando alguém abrir a boca para declarar algo sobre a sua vida que parece impossível de acontecer. O texto diz que havia caos, a terra era sem forma e vazia. Imagina uma situação que está em caos, não tem forma, está vazia. Mas enquanto o Espírito de Deus estiver pairando sobre aquela situação, há esperança. Eu não sei qual é a área da sua vida que está sem forma e vazia. Todos nós aqui temos as nossas mazelas. Todos nós aqui temos os nossos problemas.
Todos nós aqui estamos num descompasso, ninguém aqui está no mesmo compasso do outro, em termos de maturidade, em termos de prosperidade, de crescimento. Nós estamos num descompasso, isso é normal. Portanto, nós estamos enfrentando dificuldades diferentes. Na minha vida o caos pode ser numa área, na vida dele o caos pode ser numa outra área completamente diferente. Talvez ele, na área que a minha vida está num caos, talvez ele está ótimo, mas há um caos numa outra área. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e eu peço que você receba isso, porque é tão profético o que eu estou falando aqui hoje. Eu declaro nesta noite, que o Espírito de Deus está pairando sobre este caos, e quando uma palavra profética for proferida sobre ele, ele começará a agir imediatamente. Portas se abrirão onde você menos espera. Ele te dará respostas que você espera há anos, porque a palavra profética se encontrou com o Espírito que paira sobre a situação. É mais ou menos como o encontro da energia elétrica. O Espírito de Deus, a força positiva, a energia positiva. A interação do homem, a interação profética, o neutro, porque nós não temos valor humano. Nós não temos valor diante de Deus. Nós somos a fase neutra, mas com um poder interior. Paulo disse assim: ei, há um tesouro em nós, mas esse tesouro está em vasos de barro. Ele diz: há um tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja de Deus e não do homem. Então é mais ou menos o seguinte: você pega um vaso feio, rachado, sujo, mas põe pó de ouro dentro dele. Pó de ouro lá dentro, para ver se você não vai guardar aquele vaso no cofre mais seguro do planeta. Aí alguém vai olhar você alugando um cofre caro para guardar aquele vaso feio, vai falar: esse cara está ficando doido, vai guardar esse vaso todo estourado desse jeito, desse cofre caro. Porque ele não sabe que se levantar a tampa, ali dentro tem ouro em pó. A mesma coisa é o nosso valor intrínseco, o nosso valor pessoal, que é nenhum. Em Romanos 1, Paulo fala claramente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, disse Paulo. Ah, meu filho, mas quando tira a tampa, quando a unção profética, o poder profético vem sobre mim, sobre você, começa a jorrar ouro, porque o Espírito de Deus está em ação. O Espírito de Deus começa a trabalhar. Imediatamente, há uma ignição. Vocês estão conseguindo ver a figura que eu estou descrevendo, que eu consigo enxergar no Espírito? Olha bem, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito está lá pairando, mas continuava caos. O Espírito está pairando, percebe? Quando às vezes nós estamos passando por certas situações, que você vem na igreja, você ora, você louva a Deus, você procura ser fiel, você faz tudo certinho, o Espírito está lá pairando, ele não te abandonou não. Mas a situação continua caos, porque não houve centelha. Não há uma centelha para disparar a ação do Espírito. Mas quando uma palavra, diga comigo uma palavra. Diga de novo uma palavra. Gente, por favor, deixa isso cair no seu espírito. Quando uma palavra é liberada, aquilo acontece uma centelha. Uma centelha. Eu tenho, sabe aqueles maçaricozinhos de trabalhar por aí, que você até usar aqui para queimar aquele ovo, aquela tochazinha, aquele torte. Eu tenho uma. É um bujãozinho de gás, um gás altamente inflamável, e tem um bico. Quando eu aperto um gatilhozinho assim, eu aperto um gatilho, sai uma chama poderosa pela ponta, que aonde toca derrete.
Mas o problema é que só aquele gás sozinho que está lá dentro, se eu liberar aquele gás sozinho, não acontece nada. E coincidência demais, o Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento é chamado de ar, ou de sopro, ou de vento. No Velho Testamento ele é chamado de ruach, que é vento, fôlego, sopro. No Novo Testamento ele é chamado de pneuma, a palavra de onde vem a nossa palavra pneu. Por causa do ar que está dentro, ele é chamado de pneu, porque ele é um objeto que se firma por causa do ar que está lá dentro. A palavra espírito no Novo Testamento é pneuma. É mais ou menos isto. Ali dentro daquele bujãozinho tem um gás, tem algo poderoso, capaz de queimar qualquer coisa que está aqui, derreter ferro e cobre. Mas entre aquele gás e o bico do maçarico, tem um botãozinho com uma pequena pontinha assim, que quando eu aperto ele dá clique, ele dá uma faisquinha que você quase não consegue enxergar. Quando você puxa o botãozinho, você consegue ouvir bem longe, você consegue bem distante. E se você olhar nos buraquinhos que tem no bico, você vê aquela centelha minúscula sendo liberada dentro daquele caninho. E o que sai pela ponta é um fogo maravilhoso. Um fogo azul bonito, capaz de queimar qualquer coisa. Essa centelha invisível, que você quase não consegue enxergar, é a centelha da palavra, nesta analogia que eu estou falando, com o que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida. Nós estamos chegando no final de 2019, quanta coisa Deus nos falou, quanto Deus nos preparou esse ano. E agora Deus está falando conosco. Eu estava na Filadélfia, com o pastor Josué ministrando lá, e aí eu estava no hotel, estava tomando banho, entrei para tomar banho no banheiro, estou ali com o chuveiro ligado, debaixo do chuveiro, e aí quando eu estou ali, o Espírito Santo veio e falou comigo: encerra o assunto domingo, porque você vai falar depois sobre prepare-se para o extraordinário. Prepare-se para o extraordinário. Aí começa a descer aquilo de Deus. O que eu entendi? Que Deus vem nos preparando todo esse tempo. E aqueles que Deus tem um plano aqui, estão aqui. Alguns faltaram, lógico, mas estão aqui. Quantas pessoas entraram e saíram aqui ao longo do ano? Como acontece em todo lugar. Mas você está aqui porque Deus tem um plano com você aqui. E o que eu estou vendo agora é isto, é que chegou um ponto em que o Espírito está pairando sobre o que quer que você esteja vivendo, o que quer que seja a sua experiência de vida hoje. O Espírito de Deus está pairando, mas aparentemente não aconteceu nada ainda do ponto de vista que você espera. Mas há um mover do Espírito pairando sobre você, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual, familiar. Mas está faltando uma coisa, está faltando uma centelha, que é a palavra profética certa, que vai liberar essa centelha para o mover deste Espírito glorioso, um ser incomparável, capaz de mudar a sua vida em segundos. E aí, o próprio Espírito começou a falar comigo. Você vai encerrar falando de mim, porque eu já fui reposicionado várias vezes. Eu estava no céu, fui reposicionado na terra, da terra voltei para o céu. Engraçado que durante o Velho Testamento acontecia algo interessante. Juízes 13, 25 é um exemplo, né? E o Espírito do Senhor
falando de Sansão. E o Espírito do Senhor, olha bem, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando. Olha lá. E o Espírito do Senhor começou a impeli-lo de quando em quando. Por quê? Porque o Espírito não era residente aqui. Ele não era residente. Ele cumpriu o papel pairando sobre as águas e interagindo com a centelha da palavra de Deus para criar, e voltou para o seu habitat natural. Mas como ele é onipresente, ele pode se manifestar onde ele quer. Então, como que ele operava no Velho Testamento? Ele não habitava com ninguém, ele não ficava com ninguém, não havia ainda mecanismo espiritual para que o Espírito habitasse dentro das pessoas. Então ele capacitava as pessoas, como no caso de Sansão, e outros casos, Moisés e tantos outros, ele capacitava desta forma. Ele vinha em momentos apropriados, em momentos certos, e na própria história de Sansão você vai ver várias vezes, depois com o tempo, quando o texto diz, e o Espírito veio sobre ele. E quando o Espírito vinha sobre ele, porque o propósito de Deus com Sansão era força física, quando o Espírito vinha sobre ele, gente, é porque vocês não têm noção, ele arrancava um portão de ferro e aqueles bins de madeira, como o portão da cidade de Gate, que pesava, só o portão pesava 600 quilos. 600. Quanto que uma pessoa normal consegue levantar? Uma pessoa normal. Máximo aí, sem quebrar o joelho, 50 quilos? 50 e poucos? Quanto que é um saco de cimento? 50? Eu acho que o meu limite já foi um saco de cimento, hoje deve ser meio. Mas escute isso aqui. Sansão, o portão de Gate pesava 600 quilos. 600. O Espírito veio sobre Sansão, o portão ficava chumbado nos umbrais de pedra. Era uma muralha enorme, e esse portão de ferro e madeira ficava chumbado nessas pedras. Ele agarrou o portão com as mãos e arrancou um portão de 600 quilos das pedras. Arrancou. E diz o texto que ele saiu arrastando o portão pelo caminho. Você consegue entender o que a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é capaz de fazer? E eu estou usando esse exemplo de força física bruta para você entender que nenhum ser humano, 2 metros deve ter o Wallace, né? 2 metros, você já testou quanto você consegue levantar mais ou menos, de peso? 120 quilos, 2 metros de altura, ou mais, até mais de 2 metros, né? 1,98 m, 2 metros de altura, 120 quilos. Tem esses caras aí de Olimpíadas, consegue levantar o quê? 200 e poucos quilos. Agora um brasileiro ganhou no Pan-Americano, acho que 200 e poucos quilos. Mas eles levantam como? Todo um cinto aqui, todo travado, e 200. O Espírito Santo veio sobre Sansão, porque o propósito é aquele. É aqui que eu quero que você entenda. Deus tem um propósito na sua vida. Deixa eu tentar esse lado de cá. Deus tem um propósito na sua vida. Agora deixa eu tentar aqui de novo. Deus tem um propósito na sua vida. E escuta bem, o Espírito de Deus virá sobre você para esse propósito. Você não está só. Você não está sozinho. E aí o propósito de Sansão era força física. E o Espírito vem sobre ele. Quando o Espírito vem sobre ele, você consegue pensar fisicamente, fisiologicamente, que tipo de alteração precisa acontecer no corpo de um homem? Fisiológica. Para ele arrancar um portão de 600 quilos dos umbrais
e sair arrastando esse portão pelo caminho. E dá lá a distância, eu não vou chutar aqui agora que eu não lembro, mas dá a distância, que ele carregou esse portão por uma distância longa, chegou lá e jogou esse portão não sei aonde. Oh. Eu fico imaginando, se esse mesmo Espírito, por exemplo, hoje ele não precisa mais que ninguém tenha essa força física, não é mais essa época. A época de hoje não pede mais esse tipo de coisa. Então provavelmente ele não virá sobre você para te dar uma força física dessa, porque não teria razão para isso. Mas eu fico imaginando esse mesmo Espírito vindo sobre uma pessoa para fazê-la prosperar. Mesmo Espírito que vinha sobre Sansão e dava a ele força para arrancar um portão de 600 quilos, vir sobre você para você prosperar. Esse mesmo Espírito vindo sobre você para te dar visão espiritual, entendimento de Deus, para abrir a tua mente, para compreender o mundo espiritual. O mesmo Espírito. Meu Deus do céu. E aí você percebe que havia uma intencionalidade de Deus. O Espírito voltou para o seu lugar de repouso, que é o seio do Pai, e aí ele fazia inserções. Fazia, por isso que o texto diz, de quando em quando, ele incitava Sansão. Agora, olha que diferença absurda de João 14,16. Olha só que texto antagônico. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meu Deus. Oh. A gente lê essas histórias do Velho Testamento e pensa, meu Deus, que privilégio. Gostaria de ir lá para ver Sansão carregar esse portão nas costas. Para quê? Ele ia carregar isso aí, deve ter demorado aí 1 hora e meia. Carregou, jogou o portão não sei aonde. Quando o Espírito se levantava dele, porque era de quando em quando. Quando o Espírito se levantava dele, ele era um homem normal. Talvez com muito esforço aí, levantava aí os 120 quilos do Wallace. Era um homem normal. Aí tem gente que vê Sansão. Eu estava vendo um filme há uns dias atrás sobre Sansão, um filme antigo de Sansão. Aí arrumaram um ator lá, dava uns 3 doce, viu? Altura, músculo, cada braço assim, ó. Tipo Rúlia, assim mais ou menos. Hein? Arrumaram aquele ator, aquele braço desse tamanho assim, e tal, aquele peito que parecia que, sei lá, cheio de bomba, parecia que estourar aquele cara, Sansão. Isso é um conceito completamente errado, completamente errado. Sansão era um homem normal, fisiologicamente falando. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Como que o senhor sabe disso? Porque senão, Dalila não perguntava para ele, qual é o segredo desta força descomunal? Se você encontra um cara malhadão como esses da televisão, um cara bruto assim, né? Você vai perguntar de onde que vem a força do cara? Não, está na cara. O cara malhou a vida inteira, o músculo do braço dele vale pela minha perna. É ou não é? Para tentar fazer queda de braço com o The Rock, né? Tentar fazer queda de braço com o The Rock, tem que juntar meus 2 braços, mais os 2 do André, e ainda pedir uma forcinha pro Chris. Não, o Rúlio é demais, porque o Rúlio sozinho dá conta. Eu agarrado aqui no braço do The Rock, puxando para cá, o André no sentido contrário, empurrando o braço para lá, e o Cris ainda laçado, puxando, e está arriscado a gente ainda perder. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o The Rock, aquele ator The Rock. Estão entendendo? Aí Dalila vai e fala assim, escuta,
conta para mim, qual é o segredo da tua força? Por que ela perguntava? Porque ela olhava para o cara era normal. O cara era normal. Aí, os filisteus estão vindo. Teve um dia, um caso, que os filisteus já sabiam do tamanho do problema, mandaram 1000 soldados. Só acredito porque está escrito na Bíblia. Só acredito porque está na Bíblia, porque envolve Deus. 1000, quantos? 1000, gente, 1000 soldados. Vão lá e tragam o cara preso. Quando ele viu, ele foi lá, olhou, achou uma queixada de jumento. O jumento tinha morrido, estava lá ossada, ficou aquela queixada do jumento, a queixada do jumento. Ele foi e pegou a queixada do jumento, com 1000 soldados, com escudos, espadas e lanças, e ele matou os 1000. O Espírito de Deus, aí diz o texto, e o Espírito se apossou de Sansão. Oh, Espírito Santo. Que ser precioso, meu Deus. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E quando o Espírito se apossava dele, mudava a sua fisiologia. Mudava, eu não sei o que acontecia com ele, os ossos viravam de titânio. Eu não sei o que acontecia com ele. Com uma queixada de jumento, matou 1000 soldados. Oh, meu Deus. E aí eu fico pensando, eu preciso terminar. Sansão fazia isto, e o Espírito não habitava dentro dele. Eu fico imaginando, rapaz, se Sansão tivesse o privilégio que nós temos de ter o Espírito morando permanentemente conosco. Permanentemente. Pensa bem, gente. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora, enquanto eu estou falando, o Espírito de Deus está aí dentro, se movendo. Ele está se movendo aí na sua vida, no seu coração. Essa queimação que você está sentindo, não é porque eu estou falando, é porque esta palavra é dEle. Por isso que queima no seu coração. Para despertar em você um desejo de crescer em Deus. Oh. E aí o Senhor me lembrou de uma promessa que ainda está para se cumprir, em Joel 2:28. Em Joel 2:28 diz que e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Olha o verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei do meu Espírito. Agora pensa bem comigo. O Espírito sendo reposicionado, porque eu estou falando sobre o reposicionamento do Espírito, quando o Pai reposiciona o Espírito para cumprir com um propósito, há sempre um propósito. Quando o Pai colocou o Espírito vai lá e começa a pairar sobre aquelas águas, e espera a centelha, que é a minha palavra, e ele está lá pairando, e disse Deus, haja, pá, centelha do maçarico, de repente o Espírito, aquilo começa a acontecer coisas, e luz aparece aqui, está o astro ali, a água começa a se dividir em terra seca, coisas acontecendo, porque o Espírito não estava ali por acaso, havia um propósito. Aí o Senhor está dizendo agora, volta, e há de ser que depois naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse derramar já aconteceu, ele já derramou. O Espírito já foi enviado para ficar permanentemente. Mas esse texto não se cumpriu por completo. Pedro fala na sua mensagem de Atos 2, dizendo, isso aqui é o que o Senhor falou, é verdade. Se cumpriu, a primeira etapa se cumpriu lá. Mas há uma outra etapa, e o que Deus está dizendo é o seguinte. Are you ready? Posso falar?
que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou reposicionar o meu espírito de tal forma na tua vida e dentro da tua casa, que haverá uma abundância da minha presença lá de tal forma, que você vai chegar em casa e encontrar os teus filhos profetizando e falando em línguas e tendo visões do céu. Os teus filhos não serão drogados. Os teus filhos não serão pobres, miseráveis. Eu vou derramar do meu espírito de tal forma que ninguém ficará de fora, nem os funcionários da tua companhia. Os teus filhos não ficarão de fora. Ele diz até sobre os servos e as servas. Servos e as servas. De repente seus funcionários vão começar a produzir diferente. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Um funcionário vai produzir por 2. E as coisas vão começar a acontecer assim. Mas como que isso é possível? Aí é que está. Por isso que eu comecei a mensagem falando sobre fé. Essas palavras que eu estou pronunciando aqui agora são centelhas. Eu estou despertando o espírito que está pairando aí. Digam glória a Deus. E aí em Atos 2:4, onde aconteceu o primeiro cumprimento, diz: e todos, diz assim, de repente veio do céu, verso 2, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Diga casa. Mais forte, diga casa. Diga de novo e agora pense na sua, diga casa. Olha bem, porque a promessa lá, eu vou derramar sobre o Espírito, ele vai alcançar os seus filhos. Primeiro a casa, e ele diz, e vai alcançar a tua empresa, porque os teus servos também serão impactados. Aí diz assim, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa. Meu Deus do céu, não é a praça, não é a prefeitura, encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E aí começa a acontecer o impossível. Pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que não davam conta de arrancar o portão de uma cidade, pessoas normais, galileus, semi-analfabetos. Para quem não sabe, a epístola de Pedro, para você ter uma ideia, traduzir as epístolas de Pedro, 1º e 2º Pedro, para os especialistas, dá um trabalho danado, porque Pedro era semi-analfabeto. Ele falava aramaico, que era a língua da sua época, mas como o grego era a língua internacional, como o inglês de hoje, tinha que se comunicarem um pouco naquela língua. Então é mais ou menos o seguinte, de repente o Espírito Santo vem sobre você e ele manda você escrever na língua internacional, que é o inglês, as experiências que você está tendo. A menos que você seja aqui um catedrático em inglês, alguém muito fera em inglês, igual a Vilma assim. A menos que você seja alguém muito fera no inglês, você vai ter que escrever a experiência que você está tendo em inglês. Aí quando alguém pegar aquela cartinha para ler, vai estar como? Me, Tarzan, você, Jane. É ou não é? Aquele inglês de Tarzan. Mas no final as pessoas vão ler, vão entender. Pedro era semi-analfabeto. Mas o texto diz o quê? Diz que, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas. Aí o povo que estava lá na região, gente de nações diversas, fala assim, eu não estou entendendo como é que esse pessoal está falando o nosso idioma. Tudo porque o Espírito foi, num dia normal, o Espírito foi reposicionado sobre a vida deles e produziu
coisas gloriosas que eles não davam conta de produzir sozinhos. Coloque-se de pé neste momento. Jesus. Levante as suas duas mãos assim com as palmas viradas para cá. Eu uso esse momento profético, o encerramento deste tema, desta série, e eu lanço uma centelha sobre esse pairar do Espírito na sua casa, na sua vida. Eu declaro que Ele está pairando na sua casa. Além de estar dentro de você, Ele paira na sua casa. E isso será sentido na atmosfera, no ambiente. E eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, segundo a voz profética, e digo: haja luz. Onde houver trevas, que haja luz agora. Que comece a haver separação entre águas e águas, entre água e terra seca. Ou seja, aquela situação confusa comece a clarear agora. Porque eu declaro que este mover do Espírito aumentará e crescerá sobre a sua vida e a sua casa. Os seus filhos profetizarão, até sobre os teus servos, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa. Haverá um mover de Deus para produzir recursos gloriosos para o seu reino. Aleluia! Eu declaro que você vai ver os teus filhos profetizar, você vai ver os teus filhos te contar sonhos proféticos. O Espírito Santo virá no quarto e visitará os teus quando estiverem dormindo, falará com eles e dará visões extraordinárias. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão direita sobre a sua cabeça. E diga de forma audível. Não adianta sussurrar, tem que falar de forma audível. Diga assim: sobre a minha cabeça repousa agora um comando de Deus, uma ordem do céu, para que eu prospere espiritualmente, no meu ambiente familiar, em todos os sentidos. E eu libero a minha casa, libero a minha vida para a ação integral do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, seja reposicionado na minha casa, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor nesta noite.